pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui anunciando mais uma análise que nós vamos fazer. Trata-se de uma obra de Dermeval Saviani, Pedagogia Histórico-Crítica, uma obra que se faz muito presente em seleções de mestrado e doutorado, na área de educação principalmente. Então, para você que pretende fazer uma seleção para mestrado ou doutorado em educação e também queira seguir uma linha de pesquisa um pouco mais aproximada, né, das linhas marxistas na área educacional, eu aconselho você a fazer a leitura desta obra. Trata-se de uma obra muito importante, né, principalmente no contexto brasileiro. Se você vai fazer mestrado na área de educação, seja um mestrado acadêmico ou mesmo mestrado profissional, como por exemplo o Profet, né, ou Prof. EPT, como alguns costumam dizer, né, chamar esse mestrado, eu aconselho esta obra, ok? A gente dividiu a análise desta obra em 6 aulas, né, e dependendo da aula, por exemplo, a primeira aula a gente teve mais de 1 hora de análise, a gente acabou dividindo em várias partes a primeira aula, ok? Aqui eu pretendo trazer uma visão bem geral, né, de uma forma bem resumida, do que trata essa obra, ok? Nas aulas que nós disponibilizamos, há uma análise mais detalhada, né? Por isso que a gente demora mais fazendo essas análises. Eu costumo também trazer exemplos, trechos de documentários, né? E aqui, por exemplo, na plataforma do YouTube, que eu costumo divulgar algumas aulas no YouTube, ele acaba restringindo a utilização de alguns trechos de documentários. Já na outra plataforma que nós utilizamos, isso é mais livre, né? Então eu gosto muito de trazer esses exemplos mais práticos, né, para a gente entender o assunto que está sendo discutido, tá ok? Então, Pedagogia Histórico-Crítica, uma obra muito importante para nós que estudamos educação, né? Quando a gente fala de Dermeval Saviani, a gente também lembra de outra obra muito conhecida, né, que também se faz presente em seleções de mestrado e doutorado na área de educação, que é a História das Ideias Pedagógicas no Brasil, né, também muito recorrente em editais de seleção para mestrado e doutorado. No caso específico dessa obra, não é uma obra muito extensa, né, esse livro, Pedagogia Histórico-Crítica, né? É um livro com um pouco mais de 120 páginas, né? Mas, assim, eu gosto muito da característica do texto de Saviani, por quê? Porque ele costuma ser muito repetitivo, né? Na verdade, como esse livro ele aborda textos que foram produzidos, né, em momentos diferentes, ou seja, não se trata de um livro que foi produzido de uma vez, digamos assim, ou seja, eu posso ter um capítulo que é extraído de uma análise que Saviani fez em determinado evento, ou extraído de um seminário que ele apresentou em outro momento, ou seja, são momentos diferentes, né? E momentos esses que vão gerar, né, esses textos que compõem esta obra. Por isso que a todo momento a gente vai ter algumas repetições, né, principalmente no que diz respeito à caracterização da pedagogia histórico-crítica. Então, para você que vai estudar pela primeira vez a Pedagogia Histórico-Crítica, eu aconselho esse livro, né? Porque na leitura, por exemplo, do segundo capítulo, né, se você não entendeu mais ou menos a característica dessa proposta de Saviani, não se preocupe, porque ele vai retomar no capítulo 3, retoma novamente no capítulo 4. Então, a todo momento, ele vai trazer ideias, concepções que já foram discutidas em capítulos anteriores. Então, é uma forma de você ir fixando aquilo, né, até chegar um momento que você, eu já sei o que é isso, porque ele já discutiu em capítulos anteriores. Então, a todo momento, ele vai estar sempre batendo essa tecla na característica dessa pedagogia histórico-crítica, por que ela surgiu, né, para superar os limites, né, das concepções então existentes, né. Então, ele vai fazer questão de sempre estar repetindo isso. Então, eu vejo uma obra muito bacana nesse sentido. Tem gente que não gosta, tem gente que
não gosta quando o autor ele vai repetindo alguns conceitos que foram discutidos anteriormente, né? Eu gosto, né? Eu acho interessante porque isso vai fixando mais, né? Pois bem, então nós temos aqui nesta obra 6 capítulos. Nas análises que nós fizemos de forma mais detalhada, eu fiz também um estudo dos prefácios, né? Porque como se trata de uma obra que já tem aí mais de 20 anos, né? Ou seja, e já teve reedições, e a todo momento, quando a gente tem obras assim que tem reedições, o próprio autor, né, ele faz algumas adaptações, né, e comenta algumas críticas realizadas às edições anteriores, né. Então eu acho interessante para aqueles que pretendem fazer a leitura dessa obra, a obra que eu tenho aqui é a 11ª edição, né. Então eu recomendo fazer a leitura também dos prefácios, okay? Porque nos prefácios a gente encontra respostas do próprio autor, né, Dermeval Saviani, em relação a críticas que algumas pessoas fizeram, né, ao que compõe esta obra. E ao responder essas críticas, ele também nos traz informações importantes, né? Então sempre busquem fazer a leitura dos prefácios, né, porque nos prefácios a gente pode encontrar respostas dadas a críticas realizadas a edições anteriores, ok? Então é o conselho aí que eu dou para vocês. Com a edição que nós temos aqui, a 11ª edição, de 2013, nós podemos ver 6 capítulos. Além desses 6 capítulos, nós vamos ter a introdução, né? Escola e saber objetivo na perspectiva histórico-crítica. Né? A todo momento, Saviani faz questão de dizer que ele defende, né, a escola como local onde o indivíduo tem acesso a esse saber sistematizado, né, a esse saber escolar. É o momento onde o indivíduo ele vai se deparar com esse saber concreto, né? E o saber concreto é aquele saber que proporciona a esse indivíduo, né, se aproximar cada vez mais da realidade. Porque quando ele chega à escola com um conhecimento sincrético, né, não organizado. Na escola ele vai se deparar com esse saber sistematizado e vai proporcionar a esse indivíduo chegar mais perto, né, da realidade material, né, do concreto. Então é como se um indivíduo saísse do sincrético para chegar ao sintético, né, se aproximando assim cada vez mais de um indivíduo concreto. Saviani faz questão de dizer que ele se utiliza, né, da concepção marxista. Obviamente, como nós já discutimos em aulas anteriores, né, não foi o propósito de Marx realizar um estudo detalhado, né, sobre questões pedagógicas, mas são encontrados em alguns textos seus, né, algumas referências à educação. Então, apesar de não ter realizado um estudo sistemático sobre educação, nós podemos identificar um pouco difuso, digamos assim, né, o pensamento educacional de Marx. No primeiro capítulo, nós temos sobre a natureza e especificidade da educação, né? Saviani vai trazer aqui a educação como sendo essencial para o homem, né? Uma vez que o homem, para existir diferentemente dos demais animais, ele deve produzir a sua própria existência. Então, no lugar de o homem se submeter à natureza, ele submete a natureza a ele mesmo, né? Ele submete a natureza a ele mesmo por meio de uma ação que é consciente, né? Então, diferentemente dos demais animais que agem sobre a natureza, né, essa ação humana ela é consciente, ela é planejada, né? Os animais seria como se eles agissem por instinto, né? É como se aquele conhecimento que os animais usam para agir sobre a natureza já fosse um conhecimento inato, né? Eles já nascessem com aquela informação. O homem não, né? O homem ele nasce animal como qualquer outro e ele vai se constituindo como homem, né, em sociedade. Inclusive, isso foi até um assunto bastante polêmico nos últimos dias, né,
quando a gente viu o recolhimento de um material didático em São Paulo pelo prefeito Dória, né? Porque nesse material de mais de 140 páginas, havia 3 páginas onde nós poderíamos identificar uma referência exatamente a isso, né? O homem e a mulher não nascem homem e mulher, eles vão se constituindo, né, enquanto homem e enquanto mulher, né? Ou seja, a gente nasce como qualquer outro animal. E agora, e essa ação do homem sobre a natureza, de que forma dá? De que forma ela ocorre, né? Para o homem agir sobre a natureza, obviamente, são necessários conhecimentos, né? E esses conhecimentos que o homem adquire para agir sobre a natureza, ele os adquire em sociedade, interagindo com os demais homens, né? Por isso que a educação ela surge aqui como sendo de fundamental importância, porque por meio da educação o homem vai adquirindo esses conhecimentos que são essenciais para a sua ação sobre a natureza. Agora reparem bem, né? Nesse sentido, a educação ela faz parte do próprio trabalho, né? Então não se pode falar de trabalho sem falar de educação. Por quê? Porque a educação ela ocorre no e pelo trabalho, né? O homem ele se educa trabalhando. A educação ela é essencial para o trabalho. Trabalho nesse sentido, pessoal, no sentido mais amplo do termo, não no sentido do trabalho como algo penoso, como nós costumamos ver hoje. Isso é um reflexo histórico, né? Mas o trabalho que nós estamos falando aqui diz respeito à ação do homem sobre a natureza, né? Então, educação e trabalho andam juntas, né? Andam juntas. Por isso que o trabalho, né, é visto como uma grande maioria, para a grande maioria dos pedagogos de linha marxista, né, o trabalho é visto como um princípio pedagógico, né? Trabalhar a educação tendo o trabalho, né, como ponto essencial. Agora, isso, né, essa relação muito próxima educação e trabalho, isso ocorre justamente no início, né? Antes da vinda da propriedade privada. Porque a partir do momento que surge a propriedade privada, a partir do momento que algumas pessoas tomam para si algo, né, e dizem que esse algo pertence a elas e não a outros, né, a gente começa a ter uma diferenciação aqui. Aqueles que possuem algo e aqueles que não possuem algo. No que diz respeito às terras, por exemplo, aqueles que possuíam terras e aqueles que não possuíam terras. Logo, né, a gente começa a ter aqui uma divisão na própria sociedade, né? Aqueles que precisam trabalhar para garantir a sua própria sobrevivência e aqueles que não precisam trabalhar, mas precisam do trabalho de outras pessoas para garantirem a sua própria sobrevivência. A gente vai ter isso, por exemplo, na Grécia Antiga, né, com os escravos. Os escravos trabalhavam, né, e a gente tinha aquelas pessoas que não trabalhavam, viviam do trabalho do outro. E essa diferenciação, né, ela vem justamente com a propriedade privada, né? Por isso que um dos pressupostos básicos para a superação dessa atual conjuntura, né, é justamente a eliminação da propriedade privada, né? Então a gente vai ter aqui algo que andava junto, trabalho e educação, né? O homem se educava no e pelo trabalho, né? A gente começa a ter aqui uma educação diferenciada. Por quê? Porque a gente vai ter aqueles que não necessitam mais se educar no trabalho, né? Uma vez que não trabalhavam, né? Havia pessoas que trabalhavam por eles. Então a gente vai ter uma educação para aqueles que não trabalham, né? E uma educação que continua, né, para aqueles que estão trabalhando, né? Essa educação para aqueles que não trabalhavam, né, vai ser uma educação como se fosse de exceção, né? A regra era se educar no e pelo trabalho, né? Excepcionalmente havia uma educação que não ocorria no trabalho, né, porque era justamente daqueles que não trabalhavam, e era uma minoria, né? A minoria era composta por aqueles que não trabalhavam. E essa educação que vai ser direcionada para aqueles que não trabalhavam, ela começa a ocorrer também, né,
em alguns espaços formais, como por exemplo a escola. Por isso que Saviani vai fazer aqui a referência à própria etimologia da palavra, né? Escola, escolé em grego, que diz respeito a um tempo disponível para os estudos, né? É como se fosse o ócio, né? O otium latino, né? Então aqueles que não trabalhavam tinham ócio, né? E aqueles que trabalhavam não tinham ócio. Daí que dá origem à palavra negócio, né? Nec otium, né? A negação do ócio. Aqueles que não tinham ócio, né? Não tinham esse tempo disponível para se dedicar à contemplação, aos estudos, né? Aqueles que não tinham esse tempo tinham negócio, né? Eram os negociantes. Então, nesse primeiro capítulo, Saveni vai falar um pouco sobre essa natureza e especificidade da educação, porque a educação é essencial para o homem, né? E lembrando novamente, a educação quando surge, ela vem de mãos dadas com o trabalho, né? A educação ela ocorre no e pelo trabalho, depois com a propriedade privada a gente começa a ter educações diferenciadas, né? Uma educação para aqueles que não trabalhavam e uma educação para aqueles que trabalhavam, né? Essa educação que se dava no e pelo trabalho era a regra, né? Uma vez que a grande maioria, né? Grande parte da sociedade trabalhava. No capítulo 2, a gente tem competência política e compromisso técnico, né? Saviani vai abordar aqui basicamente dois textos, um livro produzido por Guiomar e um texto produzido por Paulo Nocélia, né? Nesse livro de Guiomar, ela vai abordar a questão da competência técnica como sendo de essencial importância para o agir político do professor, né, do educador. Então, para que ele tenha consciência desse agir político dele, né, seria de fundamental importância a competência técnica, né? O agir político, ele existe independentemente de o professor ter consciência ou não, né? Mas, por meio da competência técnica, ele vai ter consciência desse agir político, né? E Paulo Nocélia vai escrever um artigo criticando esse livro, né? Vai falar que Guiomar estaria defendendo um retorno ao tecnicismo puro, né? Uma vez que ela estava defendendo a competência técnica. E Saviani vai fazer uma análise desses dois textos, né? E vale lembrar que tanto Guiomar como Paulo Nocélia foram orientandos de Saviani, né? Aí no início da década de 80, um momento importante para a pedagogia histórico-crítica, estava ganhando força ainda, né? Como contraposição à concepção crítico-reprodutivista, né? Os limites dessa concepção crítico-reprodutivista. Então Saviani vai fazer uma análise desses dois textos. Ele vai dizer que, na verdade, não há posicionamentos antagônicos entre Guiomar e Nocélia. O que há são caminhos diferentes para se chegar a um objetivo em comum, né? Ambos traziam essa perspectiva de um agir político, né? Transformador, libertador, né? Mas Saviani vai deixar claro que o que há são alguns caminhos diferentes, né? Caminhos não antagônicos, mas diferentes. Então, a todo momento, ele vai mostrar que muitas críticas feitas por Nocélia, né, na verdade, dizem respeito a caminhos diferentes, né, e não propriamente ao principal objetivo que Guiomar traz.